Como fã de Nintendo e principalmente de Mario, sim, minha franquia favorita, eu não posso estar mais empolgado e feliz com o filme novo do Mario. E realmente dá uma ansiedade gigantesca ver aqueles trailers e ver quão incrível vai ser aquele filme. Mas a gente sabe que vai ser um filme infantil e não vai ser, nossa, de explodir a cabeça. Mas pelo que mostra, vai ser um filme excelente, muito divertido e muito cheio de referências. Músicas, Mario Kart, tirando um pouquinho da história clichê da pizza sequestrada, parece que tem um envolvimento maior também do Luigi e tantas outras coisas também que parecem ser incríveis no filme. Os power-ups, tipo o Mario com o Peixe-Tanuki e a Peach que passa a mão na flor de fogo e tem uma roupa de fogo, e ninguém falou sobre isso, o vestido dela vira um vestido de fogo, isso é incrível, e tantas outras coisas legais. E enfim, esse filme vai ser incrível, pelo menos se for igual aos trailers, vai ser realmente sensacional, mas algumas coisas não ficaram tão boas assim, principalmente na versão em inglês. Mas vamos falar um pouquinho disso? Acho que sim, depois da vinheta. Muito bem, eu não tô nem ligando pra isso. É lógico que eu tenho um grande apreço e eu espero que ela seja muito elogiada, mas tem até campanha tipo No Stars para justamente não pôr pessoas famosas para dublar os filmes. Mas eu entendo completamente o que a Nintendo quer fazer que o filme dê certo. São 5 anos de produção, literalmente quem tá fazendo o filme, produzindo o filme, é literalmente o fundador da empresa que tá fazendo o filme, que é a Illumination, e a outra pessoa que tá trabalhando como chefe é o Shigeru Miyamoto. Ou seja, são literalmente a pessoa mais importante da Illumination, que é a empresa que tá fazendo o filme, e da Nintendo, que é o próprio Shigeru Miyamoto, o próprio criador do Mario. E sim, esse filme está sendo feito há 5 anos. Então, realmente, não esperamos uma coisa muito ruim. A Nintendo já se ferrou muito no passado, isso é muito importante falar. A Nintendo ela foi sempre aberta nos Estados Unidos, no Japão, mas no resto do mundo nem tanto assim. No Japão ela licencia coisas, produtos, doces, etc. Nos Estados Unidos, desde 2005, a gente tem uma loja oficial da Nintendo, que você pode comprar as coisas da Nintendo, mas basicamente acaba aí. A Nintendo nunca apareceu em muitas mídias, muitas coisas, muitos produtos, nada disso. Foi sempre mais reduzido. Você quer um exemplo? Pokémon. Pokémon não é Nintendo, tá? Pokémon é uma empresa chamada Game Freak, que não tem realmente conexão direta com a Nintendo. Ela tem contrato de exclusividade para lançar os Pokémons nas plataformas da Nintendo, mas não exclusivamente ou que a Nintendo produza jogos de Pokémon. Não são duas empresas separadas. Então, se você vê Pokémon, ele é muito mais aberto. Você vê literalmente de tampa de bueiro no Japão a roupa íntima, a doce, a lanchonete, a qualquer coisa. E sim, a Nintendo ela pode seguir esse passo. É justamente tornar Mario ou as franquias dela uma parte da sua vida. Você literalmente tem um tapete, você literalmente tem um relógio, você literalmente tem uma escova de dente do Pokémon. E é tipo isso que a Nintendo precisa fazer, parte da nossa vida. E isso é um processo lento e demorado. Mesmo que lá fora ela já é um pouco mais aberta, é mais difícil dela fazer isso. E ela se ferrou muito nos anos atrás, nos anos 90. Ela tinha série de desenho animado produzida, não só de Mario, mas também de Zelda. Teve aquele filme horroroso de Mario, que dizem que foi por isso que ela parou de fazer essas coisas, mas talvez seja um ponto final. Ela também licenciou jogos, inclusive abandonou a Sony para fazer uma parceria com a Philips, o Philips CDI, e lançou aqueles maravilhosos jogos. Enfim, muita coisa ruim saiu e pelo jeito a Nintendo não gostou muito disso. Ela percebeu que era melhor ela ficar com a guarda de tudo e manter os personagens dela e ela mesma produzir as coisas. Algumas coisas eram licenciadas sim, lá fora, mas não muito pro mundo. Depois de um tempo você vê que a Nintendo vem mais abrindo seus espaços, fazendo novas lojas, abrindo parques temáticos de Mario na Universal, que tem a ver com o filme também. E não só isso, ela também licencia outras coisas. No Brasil mesmo você tem empresas tipo a Zona Criativa, que ela pode oficialmente produzir e vender produtos com a cara do Mario. Você pode encontrar roupa na C&A de Mario, você pode encontrar chinelo da Havaianas e até capa de caderno. Então sim, ela está se abrindo para o mundo. E isso tem a ver justamente com o movimento dela de querer fazer mais parte da nossa vida. Então você tem um caderno, você tem uma vestimenta, tem tudo da Nintendo e não só lá fora, que é um pouco mais comum como eu comentei, mas para fora, núcleo, Estados Unidos e Japão já é bem menos essas coisas e a gente vê um movimento dela. É lógico que é muito arriscado ela pôr o próprio Mario como a sua frente, mas é exatamente isso que ela faz, porque justamente Mario, todo mundo conhece Mario. Zelda é muito famoso sim, mas não é tão famoso igual Mario. Então Mario é sim a aposta de tentar fazer isso, expandir suas marcas e conseguir fazer outros produtos, mas também é bem arriscado, porque se der errado é Mario que tá se ferrando, igual já aconteceu. Mas agora parece que a Nintendo evoluiu e está aos pouquinhos controlando as coisas e fazendo mais calmamente e assim desenvolvendo coisas melhores. E esse filme é um ótimo exemplo. Esse filme é literalmente
o filme que provavelmente vai mudar as coisas. É literalmente a Nintendo se arriscando para uma mídia completamente externa, tentando fazer realmente ser popular, contratando pessoas famosas para dublar seus personagens, justamente para ele divulgar essa marca da Nintendo. Então, hey, Chris Pratt tá dublando Mario, vamos ver o filme porque, hey, coisa de jovem. E tipo isso, é literalmente isso. A Nintendo tá fazendo isso, mas a dublagem não agradou muita gente, principalmente do Mario, que na versão em português. Perfeito, a gente não se ferrou. Muita gente falou, por que não pôs o próprio Charles Martinet pra dublar o Mario? Vocês já viram o Charles Martinet falando muito mais do que 3 frases com a voz do Mario? A long time ago, sometime last Monday, 2 apprentice plumbers from Brooklyn, New York were hard at work. Their names were Mario and Luigi. Mario, Luigi, ho ho. And everybody called them the Mario Bros. Eu não sei se vocês acharam, mas eu acho bizarro. É muito, muito esquisito. Então, eu acho bom até ele não fazer. Eu acho que é uma mídia nova, tanto que os visuais de todos os personagens estão trocando um pouquinho. O rosto deles estão mais realistas, mas estão mais fofinhos, sei lá, mais bonitinhos. Ele foge um pouquinho dos jogos, mas não tanto o suficiente pra ficar esquisito, igual o Sonic, que mesmo ele tendo ganhado uma repaginada, ele ainda tá bem longe do personagem dentro dos jogos. Já nesse filme do Mario, Ainda continua naquela linha Mario, mas com uns elementos pouco trocados, que até dá essa impressão legal de ser outra mídia. Não é um jogo, é um filme, não é a mesma coisa. Imagina ver um filme inteiro com a cara do mesmo Mario do jogo. Fica um pouco confuso, você não sabe se aquilo é um jogo ou se é um filme. Ali você troca e consegue dividir bem legal. Isso é um filme, tem esse aspecto, ele é um pouquinho diferente. E aqui é o jogo, tem outro aspecto, é um pouquinho diferente. Isso também deve ajudar, obviamente, essa troca de design para expressão, para movimentação dos personagens e tudo mais. Justamente porque é um filme animado, você tem que animar todos os movimentos. Não é simplesmente um jogo que tem poucas animações. Esse filme é sempre animado. Então talvez, sim, esse tipo novo de visual também ajude para animação e para melhorar a expressão e movimentação do corpo. Então essas proporções e a mudança do rosto ajuda também nisso. Mas sem dúvida nenhuma, tá muito, muito bem feito. Trocado, mas não trocado o suficiente para ficar esquisito, ou muito longe, ou muito feio, ou nada disso. Ele é perfeito, tá muito bem feito, cheio de referências a jogos antigos, a jogos modernos, músicas e etc. Um pouquinho de história alterada, mas realmente a dublagem do Chris Pratt ficou um pouquinho esquisita, justamente por causa da falta de italiano dele, que foi corrigido em português. Realmente a dublagem em português tá muito boa. E eu entendo até ele não querer falar uma voz tão italiana, justamente porque talvez ele fugisse da voz natural dele. E só talvez seja alguma coisa interessante você ouvir a voz dele e relacionar ao ator que tá dublando ele. Ele faz uma voz muito caracterizada ou muito forçada, ele foge um pouquinho da voz do ator. Então, por que eu pus um ator pra fazer a voz se ele não nem parece o ator? Entende o que quer dizer? Então talvez também isso seja uma escolha, ou não, também ou só seja um erro. Eu realmente acho esquisito, ainda bem que eu vou ver em português e não ligo pro inglês. E eu espero que isso não prejudique a Nintendo de jeito nenhuma, porque essa empreitada nova vai provavelmente ditar muita coisa que a gente vai ver no futuro. Outra coisa é a Peach. A Peach tem uma voz também sem emoção. E o engraçado é que ela pegou a voz americana e traduziu para o português. E não ficou muito diferente. A voz americana e a voz dublada em português está muito próxima uma da outra. E isso é engraçado, porque a Peach tá meio uma personagem feminino genérico. Não tem nada demais. Mas qual que é a voz da Peach? Vocês já pensaram nisso? Você já pensou a Peach do jeito que ela está aparentemente no filme? Segurando uma arma medieval na mão e falando que vai derrotar esse mal? E literalmente com a voz da Peach do Mario 64? Please come to the castle. Princess Toadstool. Peach. Eu acho que não combina. Então a Peach, ela está diferente, ela não é mais uma princesa que precisa ser resgatada, ela está mais líder, ela está mais forte, isso não é nenhum problema. Simplesmente é um personagem um pouco diferente, mudando um pouquinho a história, até porque aparentemente no filme ela não conhece o Mario, então não faz nenhum sentido ela ser sequestrada, e por que ela sempre precisa ser sequestrada? Na moral, isso já cansou. Então é muito bom que pelo jeito não vai acontecer isso, ou pelo menos não desde o começo. Então realmente é bem positivo essa troca de característica da Peach, e essa troca também de humor. A Peach é mais forte, a Peach é realmente uma princesa. Afinal, as princesas, elas literalmente deveriam governar, e assim que tem uma guerra, ela deveria governar a guerra, igual qualquer político ou qualquer líder de uma região, e ela é uma líder, então ela precisa ser forte, precisa ser uma guerreira, ela precisa comandar o exército dela. Sem dúvida nenhuma, isso faz muito sentido, mas a voz dela, meiga e fofa, não faz sentido. Então talvez foi bom até essa voz genérica e chapada, justamente para ela não tentar ir pro lado da Peach e ficar um personagem forte, mais empoderada e o líder, e meter a porrada no Bowser com a voz da Peach fofa e delicada e meiga, e não faz sentido nenhum. E talvez por a voz dela mais ácida, forte, brava ou algo assim,
iria fugir muito da Peach doce e calma. Então, a voz chapada não errou e nem acertou. Ela simplesmente fez nada. E sim, falta emoção. Eu também acho, mas que emoção ela quer? Se ela for, como eu falei, forte, brava, irritada, ela vai fugir da Peach. E se ela for fofa, delicada e calma, ela vai fugir do personagem que ela está aparecendo no filme. Então é uma coisa bem complicada. No geral, o filme ele é excelente, sem dúvida nenhuma. E esse vejo não é nenhuma crítica, de jeito nenhum. O filme é sensacional. Eu já estou pensando em comprar quase tudo que sai, literalmente gastar fortunas com brindes McDonald's, pacotes de pipoca extremamente caros só porque veio com um copo do Mario e ingresso de cinema. Por nada, só porque o filme parece estar sensacional, mas alguns pontos que levantaram e que eu tenho uma opinião, e essa é a minha opinião. A voz original do Mario talvez não fugiu tanto da voz do ator, justamente para ter a voz do ator e você saber que é o ator, e a voz da Peach, ela é mais chapada justamente porque a Peach é diferente do jogo. Então, se a voz dela fosse parecida com o jogo, ia ficar escrita o personagem. Se a voz dela fosse mais parecida com o personagem do filme, iria ficar muito longe do jogo. Então, uma voz mais sem emoção, mais genérica, talvez ajudou bastante nesse processo. E o resto, sensacional. O Jack Black como voz do Bowser tá assim incrível. As outras dublagens que eu ouvi até então, mesmo em inglês, né, mesmo não sendo falando de inglês, então talvez eu esteja julgando isso errado, mas as outras vozes no caso, eu achei muito boa, mas realmente a versão em português tá um primor realmente. E assistam esse filme. E se tiver opinião diferente, comentem aí, que eu vou ficar muito feliz de responder e conversar com vocês sobre isso. O que vocês acham dessas vozes originais, né? Das vozes em inglês do filme. A dublagem em português eu acho que não tem nem comentário. O que vocês acham do filme? Eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que não vai ser um filme, nossa, ele é o melhor filme de 2020. Mas não, ele vai ser um filme simples, infantil, mas com certeza vai mudar bastante aspectos, ou pelo menos alguns aspectos que a gente conhece nos jogos. Introduzir o Mario para um caminho de filme e separar o filme do jogo através do próprio design, ou talvez até da própria história, que aparentemente o Mario tá literalmente entrando pela primeira vez no Reino do Cogumelo e fazendo essa transição, e então tá começando, é literalmente Mario 1 no primeiro jogo do Nintendinho. É a mesma coisa esse filme, primeiro filme do Mario entrando nas telas, trazendo um começo dele chegando no Reino do Cogumelo, saindo de New Donk City ou Nova York, enfim, onde a Pauline é a prefeita, talvez tenha a mesma história aqui, e ele de encanador vai para salvar o mundo e aprende todo esse novo mundo através da Princesa Peach. E talvez ali eles se apaixonem, enfim, continue a história mais padrão que a gente tem nos jogos. Mas eu acho que é uma boa troca, tanto de aspecto, quanto de mentalidade, quanto de história. É muito positivo e, cara, quem gosta de Mario, olha esses trailers, olha essa música, os Yoshi correndo, a Peach trocando a roupa para roupa de moto, a Peach trocando de roupa para aparecer o vestido da Flor de Fogo. Eu realmente não admito que ninguém falou sobre isso. O Mario de Tanuki, o reino no meio ali do mapa onde a Peach está planejando os ataques, o Bowser, aquele personagem super hiper master forte, aquela tensão que a gente nunca consegue muito ver nos jogos, aquela coisa tipo, realmente o mundo está em perigo, o Bowser é um monstro, ele é muito forte, ele é muito OP, ele vai estragar tudo se você deixar ele solto. E essa sensação de nervosismo e de que vai acontecer é o que o filme precisa passar, porque os jogos não é tão nítido assim. E eu acho que, pelo menos até então, ele está fazendo isso muito bem, e a dublagem em português vai ser uma delícia de assistir. E em inglês, eu não posso falar nada, eu não vou assistir, então eu não ligo. Eu só ligo se realmente prejudicar o filme, mas eu acho que não vai chegar a esse ponto. Vai incomodar, mas não vai prejudicar o filme, pelo menos eu espero. E que venham muitos e muitos outros filmes. E que esse filme seja bom, obviamente, porque eu não vi nem esse, né? Então é uma aposta. Mas me digam aí no comentário. Até a próxima. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Falem aí o que vocês acham. E nos vemos no cinema? Talvez. Eu acho que não, mas valeu, galera.